é sempre muito bom começar mais um programa da série Vozes do Brasil. Primeiro, porque eu gosto de ouvir belas vozes, acho que você também. Segundo, porque a gente reencontra amigos, amigas, pessoas que a gente não vê há muito tempo, com quem a gente trabalhou ou com quem a gente não trabalhou, mas ouviu ao longo do tempo. E hoje é um dia desses. Eu vou reencontrar um amigo que eu não vejo desde os anos 90. Soube dele, acompanhei o trajeto, carreira, etc. Mas não, o dia a dia ficou devendo um para o outro. Então, e olha, veja só, esse sujeito no bom sentido, obviamente, ele tem nome de imperador, postura de lorde, uma voz tonitruante. Só pode sair um bom programa. Então, vem para cá, meu querido amigo Pedro de Alcântara. Ô, Luiz. Tudo bem, Luiz? Bom te ver, rapaz. Feliz em te ver. Bom também. Faz muito tempo. E saber que você continua com essa belíssima voz, esse grave sensacional, até hoje, sem nada de espúrio, sem nenhuma interferência, isso é muito bom. Nada. Pedro, nós vamos contar a sua história. Você vai contar para a gente como as coisas começaram, onde você nasceu, quando é que você se descobriu vozeirão e assim por diante. Então, para começo de história, você é paulista, paulistano? Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Terenos. Mato Grosso do Sul. Ok. E lá você viveu um determinado tempo, imagino eu, e depois disso você, talvez da escola, talvez fazendo um trabalho daqueles tradicionais lá, vai lá na frente, alguém tem que apresentar o trabalho, tem que ler. Tá? Como é que a coisa começou para o lado da voz? Depois nós vamos falar para o lado do rádio. Ô Luiz, eu vou contar uma coisa para você e para quem está nos assistindo. Eu nunca tive essa negócio de voz, de prestar atenção na minha voz, nada, né? O rádio aconteceu para mim por uma casualidade, viu, Luiz? Quero saber direitinho. Eu vou falar. Eu tocava em conjunto, cantava, tocava, né? Mas nunca ficou... olha a voz do cara, olha a voz do cara. Não, eu também nunca me liguei, né? E, de repente, o rádio apareceu na minha vida por uma necessidade e por acaso. Mas em que banda você tocou? Onde foi isso? O que é que vocês cantavam? Tudo isso é interessante a gente saber. Legal, legal. Luiz, eu morava já em São Paulo, né? Aqui na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, nós tínhamos um conjuntinho chamado... Primeiro começou com um nome maluco, né? The New Chip Chip Band. Uma loucura, The New Chip Chip Band. E depois a gente passou para os 1968. 68. E eu tinha 16 anos. Em 1968. Aí depois a gente passou para Eletras. Aí eu já cantava Beatles, cantava música popular brasileira, Renato e seus Blue Caps, cantava Hollies, né? E aí foi. Aí depois, com 20 anos para 21, eu me apaixonei, casei. Né? Faz parte. E falei, bom, agora não dá para viver com esse negócio de musiquinha para lá e para cá, porque agora eu vou formar uma família, né? Com certeza vou ser pai, de um emprego fixo. Aí fui trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil, até que cheguei à conclusão que graxa não era a minha especialidade, nem o que eu queria para a minha vida. Aí fui ser vendedor de loja de móveis, olha, Luiz, que coisa. E aí fui tocando. E em 1977 eu fui para Campo Grande de volta, eu era gerente de uma loja de móveis aqui, da Dominó Móveis, depois Max Móveis, e fui convidado para voltar a Campo Grande, minha terra lá, como gerente de uma rede de lojas. Aí fui. E aí os caras deram um golpe na praça e eu fiquei desempregado. E eu estava num barzinho, né, numa rua chamada Rua Maracaju, lá em Campo Grande, e conversando com um parceiro lá, falei, eu vou voltar para São Paulo. Nem que eu volte como
como vendedor, fazer qualquer coisa. Eu tenho 2 filhos, já tinha 2 filhos, né? E aí um cara que eu não sei quem é, um anjo, viu, Luiz? Você acredita em anjo? Claro. Um anjo, que eu não lembro quem é, não lembro o nome, nem fisionomia, falou, rapaz, desculpa, eu me intrometo, o que você faz? Falei, eu era gerente aqui dessa loja e tal. Aí ele falou, você não quer trabalhar na rádio? Você tem a voz bonita. E eu nunca tinha prestado atenção, hein, Luiz? Puxa vida. Eu falei, nunca entrei numa rádio. Uma simpatia pelo microfone eu tinha porque eu cantava em conjunto, então já tinha uma certa simpatia com o microfone. Vamos lá. E peguei o cara, pus no meu carrinho e fui até a rádio. Gravei na Rádio Educação Rural de Campo Grande. O cara falou, rapaz, tem a voz bonita, você só precisa aprender a linguagem radiofônica. Eu falei, legal. Mas eu sou casado, tenho 2 filhos. Ele falou, não, deixa chegar o diretor artístico, que chamava Job de Souza. Eu lembro de todos, viu? A cabeça tá boa. Aí o Job ouviu e falou, pô, legal, então você não quer aprender? Eu falei, seu Job, eu quero aprender, mas eu tenho família. Ele falou, não, eu vou pagar um salário mínimo para você. Eu falei, bom, eu não pagava aluguel, né? Estava morando numa casa do meu irmão, falecido meu irmão Áureo. Eu tenho um carrinho. Vamos aprender. E aí comecei. Na primeira noite, um cara chamado Lorimar Neto, que era o locutor do horário, me deixou sozinho, velho. Me deixou sozinho. Falou, tô aí no portão te ouvindo. E aí eu, que nem um maluco, né? Não passava nem o WhatsApp, pra você ter uma ideia, né? Que estilo de rádio era? Tudo. Era uma cópia, digamos assim, de uma cópia da Bandeirantes, né? Lá tinha as mais da Rural, tinha a Rural, a Dona da Noite, que lembra da Bandeirantes, a Dona da Noite, Varig, a Dona da Noite. Claro. E eu fui fazer Rural, a Dona da Noite, das 10 da noite a 1 da manhã. E o cara me deixou sozinho, velho. E aí o operador, que é muito importante na carreira do locutor, chamado Alberto dos Santos Vale, o nome dele, nome bonito, né? Alberto dos Santos Vale. Ele, calma, tá tudo escrito aí, fica calmo e tal. Eu fui indo. Aí no outro dia teve a reunião, aí o diretor, doutor Ayrton Guerra, que era o diretor, falou para o Lorimar Neto, Lorimar, você já pode sair de férias. O segundo dia eu já estava sozinho, Luiz. Louco. Quer dizer que você acertou de cara. O único detalhe é aquele ajuste de sobe e desce a voz, como é que de pronúncia de um nome ou outro e tal, aquelas coisas. Aliás, falar nisso, Luiz, rádio do interior, você faz tudo, né? Eu fiz reportagem de campo, eu apresentei programa sertanejo, que é a minha linha, que eu amo, o sertão, e puseram eu para fazer jornalismo, Luiz. Aí, a falta de cultura, a falta de leitura, eu estava começando, né? Tinha 3 meses de rádio. Aí, lendo o jornal de manhã, né? Como que é? Titulares, não. Radar Noticioso era o nome. E o locutor que estava comigo era o Ciro Nascimento, que tinha um baita vozeirão também. Rapaz, apareceu a palavra hortifruti granjeiro. Eu nunca tinha ouvido. E aí quando eu fui ler, saiu horta, granja, galinha, galinheiro, tutti-frutti, e eu tentava arrumar, e o Ciro pôs a mão em mim e falou assim, calma, o setor do hortifruti granjeiro, tal. Ele falou, toda vez que você for tentar compensar, consertar, você vai errar mais. Fica pior. Então, toca a bola. Aí fui. E aí, ô Luiz, as coisas, graças àquele anjo, foram acontecendo. Eu, com 6 meses de rádio, que eu comecei em 78, em junho, a Rádio Capital, no programa do João Leite Neto, Rádio Fatos, às 18 horas, queria uma reportagem que alguém comunicasse, porque o presidente Geisel tinha estado em Campo Grande para a inauguração do Estado Novo, do Estado do Mato Grosso do Sul, a divisão dos estados.
E quem estava lá na hora? Eu. Aí o Ciro fez um texto, eu gravei. Um tal de Hélio Ribeiro ouviu? Você conhece, não? Muito. Muito. E Meu sei da padrinho. capacidade desse grande homem do rádio. Um tal de Hélio Ribeiro ouviu, falou para o Edmundo Marguerito, falou, convide esse rapaz para vir fazer um teste em São Paulo. No outro dia, o Marguerito ligou lá para a rádio, querendo falar comigo, que meu nome não é Pedro de Alcântara, você sabe disso. Sim. Eu usava o sobrenome da minha mulher, Pedro Leão. Mas eu chego lá nesse... Aí, Luiz, o Edmundo Marguerito falou assim, ô Pedro, você não quer fazer um teste aqui na Rádio Capital? Falei, quando? Ele falou, quando você quiser. Ah, então tá bom, eu ligo para o senhor. Não é para você, né, claro. Eu ligo para o senhor. E ele me deu o telefone, eu cheguei em casa, falei, bem, arruma as malas, olha aqui, arruma as malas que você vai para São Paulo, vai ficar na casa do seu pai, que eu vou pedir a conta da rádio aqui, vou cumprir o aviso prévio e vou para São Paulo, vou trabalhar na Rádio Capital. E assim fez. Aí cheguei numa sexta-feira, na segunda de manhã, eu peguei o ônibus. Mas aí eu falei, puxa vida, Rádio Capital... Ela tinha começado em junho de 78, era a antiga Rádio Novo Mundo, né? Isso. Não era uma rádio tão conhecida. Eu peguei e falei, vou lá na Tupi, lá no Sumaré. E o diretor de jornalismo era o Jair Brito, né? É. Jair Brito. Sim. Aí eu cheguei lá, conversei na recepção, dizendo que eu era locutor e tal. Mandaram eu subir. Acho que foi no quarto andar. Falar com o Jair Brito. Grava aqui. Aí eu gravei, eu já estava mais experiente na notícia, né? Com 6 meses, pensava eu. Aí, você está com os documentos aí? Eu falei, não, senhor. Falei, então traz os documentos amanhã e você começa amanhã mesmo, vai fazer o grande jornal falar do Tupi. Rapaz, eu desci numa alegria. Fui na padaria, lá embaixo, dos artistas. Padaria Real. Aí encontrei lá, sabe quem? Moacir Franco. Moacir. Eu pedi um café e eu com aquela vergonha, né? Bicho do mato, né? Encostei, oi, Moacir, tudo bem? E o Moacir, brincalhão, quem é você? Quem é você? Oi, Moacir, tudo bem? Eu sou Pedro, assim, de Campo Grande e tal. Eu faço um programa depois do seu, que chamava Porteira Aberta. Pô, que legal, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu vim fazer um teste aqui com o seu Jair, fui aprovado e tal. Começa amanhã. Ele falou, rapaz, não faz isso. Moacir Franco. Sempre falo isso para ele, quando a gente se encontra. Você vai trabalhar aqui 6 meses, não vai receber, e isso aqui vai falir, velho. Não faz isso não, você não tem uma outra rádio. Falei, eu recebi um convite assim, vai, bicho, a rádio é nova, você vai crescer com a rádio. Você pode ter certeza, vai lá para essa Rádio Capital, você vai crescer com a rádio. E graças ao Moacir Franco, eu fui para a Rádio Capital em 1979, o Luiz. Na verdade, um ano e foi o que aconteceu, viu? Foi o que aconteceu. 6 meses faliu. Logo em seguida, ela faliu. Eu tive o azar de ser o condutor. Eu levei o pessoal do Dentel. Sim. E o cinegrafista da TV Tupi ao transmissor. Sim. E acompanhei o desligamento da rádio. Por quê? Porque nos últimos 3, 4 meses e meio, por aí, já ninguém mais do Rio de Janeiro, das associadas do Rio, tinha paciência para vir para São Paulo e dirigir a rádio. Depois que o Jair saiu, veio um membro antiquíssimo do sistema associado, que era uma voz bastante conhecida, era radioator, trabalhou durante muito tempo com sucesso desde a Rádio Nacional, depois foi para as associadas. E ele também, porque o gasto de um carioca ficando em hotel, tendo refeições e tal, para algo que todo mundo está vendo que vai acabar, que talvez não estivesse recebendo, né? Pois é, e eu era diretor da Rádio Difusora.
diretor artístico da Maravilha. Editora. Aí, o que me pediram? O doutor Humberto Gargiulo falou, Luiz, não vai ter mais diretor aqui, segura essa barra, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos fechar. E eu me tornei o último diretor, nada estatutário, não tem nada na carteira e tal, mas para segurar a bucha até apagar a luz, infelizmente fui eu. Então eu tenho essa triste marca, não só na lembrança, mas na minha vida profissional de ter acompanhado isso. Você fez muito bem e agradeça sempre ao Moacir, Claro. porque senão, dali para frente, você ia ficar na fila, junto com o seu Zezinho, para tentar receber alguma coisa, né, do espólio, que nunca resolveu nada para ninguém. Mas vamos falar de coisa boa. Você foi para a capital, e o que aconteceu lá? Aí eu desci, fui para a Rádio Capital, desci a pé de lá do Sumaré, lá para 9 de julho, e bati palma, né? Claro, brincando. A moça chamou o Marguerito e falou, eu sou o Pedro, assim, lá de Campo Grande, tá, Pedro Leão. Tá. Pô, entra aqui, rapaz, tá, vem aqui. Me levou lá no estúdio e me deu uns textos lá e tal. Olha, nós estamos precisando de locutor lá para a Rádio Capital Curitiba. Tá bom. Porque minha mulher não se dava bem lá por causa do calor, Luiz. Campo Grande é muito calor. Falei, Curitiba já é mais fresquinho, né? Então, acho que beleza. Aí fui gravar o programa Cidade Aberta. Que era o Walker Blas que fazia, lembra, né? Capital, Cidade Aberta, tal. Walker Blas, grande Walker, um abraço pro Walker. E eu estava gravando e, de repente, entrou um senhor lá, média estatura, tal, ficou olhando, cruzou os braços, ficou olhando. De repente, ele bateu no vidro, mandou parar. Aí o Vladimir, o nosso operador, o Minhoquinha, levou um LP daqueles pau de sebo que tinha vários artistas, tipo de divulgação das gravadoras, internacional. Né? Um nome de música, nome do cantor e nome do compositor. Tá bom, fiz. Né? E, de repente, bateu, para. E foi embora. Aí o Vladimir me chamou lá, falei, e aí, como é que ficou a gravação? Ele falou, o homem não mandou gravar. Falei, que homem? Falei, isso aí é o Hélio Ribeiro, imagina. Olha. As pernas bambearam, Luiz, porque, pô, eu ouvia o Hélio pelo aquele radião Transglobe 9 faixas, lembra? Lá em Campo Grande, às 11 da manhã, que aqui meio-dia, lá 11 da manhã, devido ao fuso horário. E musical. E aí, rapaz, as pernas molhadas, eu falei, e aí? Então ferrou, né? O homem falou, não, ele falou para você esperar. Isso já era 1h da tarde. E deu 2. E eu lá, sentadinho. Aí chegou Pedro Crispi. Não sei se você conhece, um carioca que trabalhou na Rádio Capital. De nome, sim, pessoalmente não. Pessoa fantástica. E aí, então, pô, quer dizer que você, que é o Pedro Leão, tal, pá. Como é que foi o teste? Falei, se o senhor perguntar para mim, eu vou dizer que eu fui bem. Né? Aí ele falou, fica calmo aí, fica calmo. Rapaz, a lanchonete, você conheceu a Rádio Capital lá na 9 de julho, Luiz? Sim, eu fiz parte dela depois, um pouquinho antes de mudar. Ah, tá. Você sabe que tem a piscina, e do outro lado da piscina, na saída do fundo, tinha a lanchonete ali do Bem-TV, se eu não me engano. Né? Mas nem ali eu não fui, velho. Por quê? Porque eu não queria sair dali daquele banquinho esperando a resposta. Sim. Umas 3h da tarde, mais ou menos, Hélio Ribeiro me chama na sala dele. E aí, tudo bom? Tudo. O seu nome é mesmo? Eu falei, é Pedro Leão. Eu falei, Leão aqui só eu. Hélio Ribeiro falou. Leão aqui só eu. Bom, começou a perguntar, falou, você toma banho? Hélio Ribeiro falou. Falei, claro, doutor Hélio, doutor não, aqui eu sou Hélio Ribeiro. Pô, tá bom, Hélio. Claro que eu tomo. E conversa, tal, como é que é lá, a rádio, como é que não sei o quê. Você toma banho? De novo. Falei, rapaz, será que eu estou fedendo? Será que é emoção que está exalando alguma coisa que eu não estou sentindo? Bom, aí falou, bom, rolou. Quanto você quer ganhar?
Falei, Hélio, eu estou chegando agora, o que você pagar para mim... Falou, você toma banho? Falei, Hélio, desculpa, eu estou fedendo. Ele falou, não, é que diz que Mato Grossense é bravo, eu queria ver você bravo. O Hélio falou, Hélio, eu não queira ver, é melhor não. Falei, então faz o seguinte, vai para casa, toma um banho, vai, que dá banho, e volta. Volta, esteja aqui às 11 da noite, que você começa hoje mesmo. Você vai fazer a madrugada. No mesmo dia, Luiz. O Hélio me contratou no mesmo dia. Fui fazer Capital, madrugada, da meia-noite às 6 da manhã, quando começava o jornal 360 graus. Né? Você vê que aquele anjo lá me... Né? Tudo certinho, né? A vida da gente é incrível. Graças a Deus. E aí foi tocando, né? Aí, em 1980, eu fui para Bandeirantes para fazer notícia. Né? Fiz o Primeira Hora, juntamente com Lorival Pacheco, algumas vezes com o Ferreira do meu lado, Ferreira Martins, e depois o Solera, Fernando Solera, que além do esporte era um bom noticiarista. Só que aí aconteceu aquilo que você sabe, né, Luiz? Em 1980, um acidente, eu perdi minha filha. E isso desestabilizou emocionalmente, eu já não conseguia mais ser aquele cara do rádio ali, noticiarista. E aí o Zé Paulo falou, olha, Pedrão, infelizmente... Falei, não, Zé Paulo, tá bom, eu sei que eu não estou bem. E o Zé Paulo me demitiu, Zé Paulo de Andrade, com toda a razão. Aí, na Rádio Capital, tinha um diretor chamado Caion Gadia, saudoso, amigo, irmão. E o Caion me convidou. Eu fui lá, o Caion falou, você não quer vir para cá? Vem. Aí eu fui fazer um programa chamado Capital Toda Música, depois do programa da Hebe, né? E fazer o show de domingo que eu fazia, aliás, o Domingo Alegre, que eu fazia na beira da piscina, com a produção do Montival Santos, com muita gente boa, e os ouvintes iam lá na beira da piscina todos os domingos. Era uma festa bonita, viu, Luiz? Naquele tempo a piscina ficava coberta ou ela era bonita, ficava... Não, normal, sem grade, aberta, e nunca aconteceu nada. Né? O máximo que acontecia ali era o Sargentelli, o grande Oswaldo Sargentelli. Ele fazia o programa chamado Oba Oba, das 18 às 19, e ele levava as mulatas. Né? No dia que ele estava meio encapetado, ele jogava o relógio dele no fundo da piscina, falava, quem buscar tem 100 dólares. A mulherada tudo mergulhava lá na piscina. Não sabia dessa história. Só para as mulheres. Né? As mulatas pulavam, 100 dólares. E eu fazia o programa do Sargentelli, porque ele pedia, quando ele saía para fazer algum trabalho fora do país, ou pegava férias, ele falava para ele, olha, eu quero que o Pedrinho, me chamava de Pedrinho, não sei porquê, né? 1,90 m, quero que o Pedrinho faça o meu programa. E aí eu fazia, junto com a Nanai, com o Bira, com o Rubinho, com as mulatas, e eu fazia o Oba-Oba e toquei o barco. Né? E em 82, o Caion foi para Bandeirantes. Né? E me convidou para ir. E eu fui fazer um programa, 2 programas, né? Um chamado Os Reis do Disco, que era do meio-dia a 1, com Rúlio Iglesias e Roberto Carlos. E no domingo eu fazia o show de domingo, que tinha o projeto Minerva, até 9h45, fazia das 9h45 à 1 da tarde. E aí fiquei até 1992, quando em 91, você foi meu diretor lá, 91, né, Luiz? 88 eu entrei para fazer um Sábado Alegre, que era aquela programação do consulado não, da Voz da América, a Embaixada Americana, e da Bandeirantes, e a minha empresa foi chamada para produzir o programa. Dali acabou dando certo, e o seu doutor Samir, saudosa memória, me chamou de lado e falou, venha ver os números do sábado. Eu falei, tô ferrado.
ferrou. O que aconteceu? Está muito ruim. Ele falou, não, aqui, traço, de repente, primeiro lugar do sábado. Senhor, desculpa falar, mas quando não tem nada em lugar nenhum, é sempre um número baixo. Agora, aparece alguma coisa, ele falou, não, nós estamos em primeiro lugar. Não, isso aí é mérito seu e tal. Eu falei, tá, obrigado. Eu acho que você deve vir para cá para cuidar da programação total da Rádio Bandeirantes. Se você conseguiu mexer no sábado só um programa e ganhar uma audiência alta dessa, boa, vamos tentar. Eu falei, pode ser. É só questão de conversar. E aí a gente entrou em tratativas. Então, praticamente de 89 para frente, eu já era o diretor artístico, ou como ele chamava, diretor executivo. Foi com você, né, que a gente fez aquele trabalho legal lá, né? Mas você sabe que na Bandeirantes, que é uma rádio séria, né? Sim. É uma rádio séria. Eu fazia um programa que eu era um peixe fora d'água, você lembra bem, né? Meu programa era de zoeira, era de bagunça. Dava o resultado do jogo do bicho, Luiz, lembra? Eu lembro. Era uma loucura. Você sabe que descia o Zé Paulo, descia o Salomão, o Nassim, saudoso Nassim Filho, né? Tudo no estúdio, para gritar aquele ponto, né? Que eu brincava, é bicho de pila, bicho de pina, zoando com aqueles caras, o Nestor e não sei quem, que fazia o resultado da Loteria Federal, e eles brincavam se era bicho de pelo, bicho de pena. E o que deu no poste, enquanto ele pôde ficar no ar, das 2h30 às 3 da tarde, era primeiro lugar em São Paulo. Lembra disso. Porque eu dava um resultado do jogo do bicho antes do bicheiro. Antes do bicheiro ir lá levar para os caras, eu dava um resultado, que eu pegava diretamente do Rio de Janeiro. Então, pra você ter uma ideia, quando deu o rebu, né, que tudo foi por causa de um delegado. Um delegado. Prenderam não, levaram para a delegacia uma moça muito bonita, uma loira alta, bonita, que estava fazendo o jogo do bicho para se virar. E o delegado falou, filha, vem cá, vamos conversar e tal, vem aqui. Tá? Passou a mão nela. A mulher meteu uma mão na cara do delegado. Aí, agressão, autoridade, e aí o advogado do bicheiro foi para o juiz. E aí a moça ia ser condenada, né? Aí o advogado da moça falou, excelência, não é crime fazer o jogo do bicho. O jogo do bicho é de domínio popular. O senhor vê como não é crime, uma rádio séria como a Rádio Bandeirantes dá o resultado. O juiz falou, o senhor tem provas disso? Ele falou, tem. Pá, botou a gravação e tal, tonto lá. Ponto, bicho de pelo, bicho de pena. Aí fui eu lá para Vila Sônia, lá na delegacia, que fui chamado, né? Aí eu expliquei, falei, não, doutor, eu não sabia. Ele falou, Pedro, eu confiro com você o jogo. Eu sou seu fã, o delegado. Mas não pode, falei, não pode, doutor. Daqui para frente, parou, não pode, né? E aí cheguei no Caião, falei, Caião, ó, coisa tá assim, assim, assado. Aí chama o doutor Fuad, o advogado Fuad Azuki. Falei, não, pode fazer. Falei, doutor, não, pode fazer que a gente entra com a liminar. Falei, se me chamarem de novo, eu não vou, show, vai lá. Mas batata, um mês depois, lá veio a intimação. Aí eu fui com ele, aí parou realmente o que deu no poste. Mas foi um sucesso total, Luizão. Mas muito, muito, muito legal. Essa é uma história que eu desconhecia e que eu acho que muitos dos nossos amigos e amigas que estão acompanhando o nosso trabalho em áudio e vídeo ou no podcast também desconheciam completamente. Você não contou uma coisa. Você falou do Hélio Ribeiro, falou do banho várias vezes, mas por que o Pedro Leão virou o Pedro de Alcântara? Você não falou isso. É verdade. Bom, boa lembrança. Aí o Hélio falou, olha, Leão aqui sou eu. Aí eu estava, meu cabelo encaracolado, né? Cabelo comprido,
E, na época, estava o filme Independência ou Morte, com Tarcísio Meira, que ele estava com essa aparência. Cabeludo encaracolado, costeleta até aqui, bigodão. O Hélio falou, você vai ser o Pedro de Alcântara. Falei, tá bom, se ele falasse, você vai chamar o Pedro Rolha, eu ia ficar feliz. Foi o Hélio Ribeiro que falou, né, velho? Vai chamar Pedro Rolha, legal. E foi Pedro de Alcântara. Até o pessoal costumava, chamaram de Pedro Magalhães, Pedro Guimarães, até que chegaram no... Pedro Di, né? O mais importante é isso, não foi de Alcântara, Di. Não, era D. Era D. Essa história do Di foi que teve um amigo nosso chamado Eriston, ele ia fazer um site, o site do Pedrão. E ele pôs lá para Pedro de Alcântara. Alguém tinha já reservado. Registro. Né? E aí ele pôs Di. Então, Di deu. Quando ele ia fazer o site, roubaram o carro dele com toda a minha história. Você acredita? Roubaram o carro dele com toda, com fotografias, com páginas de jornais, com revista amiga, fotos com Deus e o mundo. Não vou fazer mais porcaria nenhuma. Não vou fazer mais site, não. E hoje não tem site. E ficou com o nome, pelo menos. O de Alcântara, ninguém tira. Né? Ninguém tira. Mas cabe direitinho. É muito melhor do que Pedro Leão, viu? Com certeza. Você apesar que tem um repórter, acho que é da Globo, da Record, que chama Pedro Leão. Não conheço. Tem, eu já vi. Bom, vamos voltar ao nosso tempo que você deu aquela pausinha do jogo do bicho. E daí para frente, parou de dar informação e continuou a fazer o programa normal. Aliás, você mudou o nome do meu programa, que era Rádio Livre, e você mudou para a Rádio Revista Bandeirantes. Você que mudou. Porque acho que o Rádio Livre tinha alguma coisa a ver com o programa da TV, Programa Livre, alguma coisa. Ou porque tinha registro. Eu sempre fui um cara muito preocupado com o legalismo. Por quê? Porque às vezes a gente entra, acha que criou alguma coisa, não vai lá na marcas e patentes e depois você toma uma fubecada aí, como se diz na gíria. A Bandeirantes usou até, sei lá, 6 meses, 8 meses atrás, o Rádio Livre, que eles faziam a tarde inteira agora, o ano passado. Rádio Livre, com vários apresentadores até às 6 da tarde. Ficou rádio, o ano passado tinha já o Rádio Livre, mas não é essa a questão. E aí mudou para a Rádio Revista Bandeirantes, você colocou a Sandra Caimel, lembra da Sandrinha? A Sandra Caimel para produzir meu programa, e na parte musical era o Zé Carlos Faustino, o Gilberto Fernandes. Gilberto Fernandes. Que deixou, acho que no fim do ano passado, ele deixou de ser o programador musical da rádio, porque já estava também não é só nos estertores, ele continua bem, com a cabeça boa e tal, mas não tinha mais paciência de ficar fazendo arquivo musical e outras coisas mais. E continua aí, eu fui para Palmeira dos Índios. Foi para Palmeira, passou 6 meses ou algo parecido durante a pandemia, depois voltou, de lá ele também trabalhava. Ele aprendeu a mexer com todas essas facilidades tecnológicas, depois ele voltou, e aí ele falou, não dá mais, fizeram um acordo, não sei de quanto. Era o último daquela série dos Bandeirantes originais. Carmen Garcia, como é que chama? Neuza Barranco. Dona Carmen fala comigo semanalmente, trocamos, ela aprendeu a mexer com o WhatsApp, a gente troca, às vezes até vídeos, viu? Está muito bem, está com uma cabeça ótima, gosta de todos nós ainda, o que é muito bom. Vou dizer a ela que nos encontramos aqui no vídeo. Que legal. E eu tenho falado de vez em quando com a Neuza Barranco, através do Facebook. Então, Luiz, a vida é essa. Graças a Deus eu tive bons professores, começando por Hélio Ribeiro. Sim, é um mestre. Hélio Ribeiro, companheiros como Walter Blas, o Marco Antônio, o João Leite Neto, o Sargentelli me ensinou muito.
Com certeza. Era um E craque. um cara chamado Ramos Calheixa, né? Fantástico, mestre. O Ronan Junqueira, que é um cara fantástico também. Grandes professores eu tive. E no jornalismo, amava Alexandre Gadunc. Amava Alexandre Gadunc. Criativo. Amava Gualberto Curado. Maravilha. Amava o meu amigo Gonçalo Parada. Nossa, eu tinha uma admiração por esse pessoal que você não tem ideia. Né? Você teve sorte de trabalhar com grandes mestres. Sim. Não é por nada, não. É que aquele tempo, não sei por que carga d'água, não tinha faculdade, não tinha nada disso para enxuriçar a vida das pessoas. E esses gênios apareciam, não digo do nada, porque eles têm uma carreira atrás disso, mas eles pontificavam. Né? Você se lembrando do que foram os titulares da notícia, a criatividade que o rádio tinha nesse tempo, com o Gadunc e todo o pessoal, mesmo Parada. Nossa, incrível. Você deu muita sorte e foi muito bom. Vozes, né? Vozes, Antônio Carvalho, que fazia logo depois de mim o Bandeirantes Acontece, como ele falava, né? Boa tarde, Lavras, boa tarde, gente. O Carvalho, né? O Humberto Marçal, o Jorge Elal, o Ferreira Martins. Meu, que vozes. A nata, verdade. Que vozes. O próprio Antônio Celso, com a voz diferenciada, mas o Celção, que fazia de manhã o Rádio Revista Bandeirantes antes de mim, né? Sim. Ney Costa, olha que cast, né? Que time, né? Nossa, maravilha. Fazer parte do time já é de ter orgulho, né? Sim, imagina ainda ter convivido, vivido, participado de todas aquelas reuniões, festas e outras coisas mais que se fazia na festa do Seu João lá, muita coisa boa. A festa junina do Seu João, né? Aliás, depois que eu saí da Bandeirantes, o Seu Altino, de boa lembrança. Lembra do Seu Altino, né? Seu Altino da Abeterbe. Autílio de Oliveira. Não, Altino, perdão, Autílio. Sim, imagina. Que eu chamava Você quer saber? Quer saber? Tá aqui por acaso. Não estava previsto. Aqui, ó. Olha, que legal. Nossa. Foi com o Autílio que eu tirei. Eu tinha 16 para 17 anos. Nossa, seu Autílio, que eu brincava chamado de seu auxílio, né? Auxílio, porque ele ajudava todo mundo. E depois que eu saí da Bandeirantes, uns 4, 5 anos depois, ele me contratou para eu apresentar o Arraiá do Seu João. Olha. Eu falei, mas, seu Autílio, o senhor tem tanta gente aí. Ele falou, não, mas eu quero que você venha apresentar. Dá o preço do seu cachê que eu vou pagar, que você vai ser o apresentador. E naquele ano eu fui o apresentador, seu Autílio, fantástico, né? Bacana. O que mais eu posso ser útil? Pedro, a gente tem muita coisa para contar. Esses detalhes são extremamente importantes, porque quem não conheceu, quem não ouviu a Bandeirantes nos 840 kHz lá atrás, né, pode hoje fazer assim um simulacro do que foi, do que é, uma comparação e tal. Agora, quem viveu, quem acompanhou, fica se deliciando com as lembranças, porque a gente vai buscando coisas que vão surgindo para você mesmo, quer dizer, você vai puxando pela memória e vai se lembrando e vai contando fatos maravilhosos. Esse é o propósito da nossa série. Certo. E é exatamente registrar, através das pessoas que fizeram o rádio, essas notícias, essas histórias, esses fatos maravilhosos. E eu faço questão, Luiz, de não esquecer, né, daqueles caras que são 50% do locutor, os operadores, né? O Maurício Ovadia, famoso Formigão, o Flávio Grião, o Jonas Bicévio, Fubá, que faleceu já há pouco tempo atrás, né? O João Bicévio, o Vladimir Minhoquinha, né? O Zé Pereira, que está morando nos Estados Unidos, né? E mais alguns que me perdoem se eu esquecer, mas esses que eu citei é que trabalharam diretamente comigo, e eu não posso esquecer desses caras, que eu tenho um carinho muito especial. Você se lembra ou chegou a trabalhar com Euler Pitts Prado? Não. Ou ele é anterior a você? Acho que ele é anterior a mim. Nessa época ele estava na Rádio USP. O Euler faleceu há pouquíssimo tempo
também. Tivemos Cláudio Durante, que foi maravilhoso, que fazia ao vivo das 6 às 12. Isso lá no tempo de o Zé Paulo no Pulo, o Primeira Hora, às 7 horas, ao vivo, com aqueles grandes nomes que você citou, alguns deles. Depois tinha o Trabuco, às 8 horas. Pegou uma fase muito legal, também falecido. Realmente, esse pessoal da técnica, que a gente chama da técnica, na verdade, é da operação, sempre deu o suporte necessário para a gente poder botar no ar aquelas maravilhas que conseguimos fazer ao longo do tempo. Até quando você ficou com Bandeirantes? Eu fiquei de 1981 a 1992, né? Quando eu fui na sua sala, por uma divergência que eu tive com o Mário Bacei, porque eu comprei a briga do Ligeirinho, que ele descontou que o Ligeirinho... São coisas né? Dos bastidores. O Ligeirinho, o Eduardo Luiz, falecido, que era um repórter esportivo, e ele veio me falar chorando, porque ele mandou um abraço para o Antônio Manuel, falecido Antônio Manuel também, dono da Senap, que era patrocinador do esporte. Ele mandou um abraço para o Antônio Manuel, o Mário Bacei fez uma duplicata para ele de comercial, porque fez um comercial da Senap. Falei, não pode fazer isso. Né? Não pode. Aí eu falei, Mário, pô, bela sacanagem. Ele falou, se você fizer, eu faço para você. Eu falei, tá bom, eu vou falar. Se você, eu já estava saco cheio, me mandar eu peço a conta. E falei, um abraço, que era meu amigo também, o Toninho, meu amigo Antônio Manuel, da Senap, tá. Bicho, ele mandou fazer. Aí fui falar com o seu Anguita, né? Seu Anguita. Aí eu fiz uma carta de demissão e entreguei na tua mão, você lembra, não? Sim, infelizmente. Aliás, não estava entendendo a princípio o porquê, porque as coisas estavam indo tão bem do nosso lado, mas eu não tinha ainda a informação desse episódio. E nem falei na época, né? E nem falei. Aí você falou, não, peraí, você está louco? Não, vamos. Aí tive reunião com o Ricardo, que você me levou, com o Salomão, com o Samir, lembra que você me levou para uma reunião com eles lá? Falei, gente, não adianta, é a mesma coisa de eu estar casado e pensando com uma outra mulher. Eu não vou ficar com essa mulher. Né? Foi um grande erro na minha vida, Luiz. Eu concordo. O grande erro, né? De tomar decisões abruptas. Né? Qual é teu signo? Sou libriano. Mesmo signo do Zé Maria Escaquete. Saudade, né? Também. Saudade. Ainda falo com o filho dele, com a viúva, de vez em quando. Aniversário no mesmo dia do Fiore Gilhote, dia 27 de setembro. Eu, Fiore. Exatamente. Eu perguntei do signo porque alguns signos nos deixam propensos a não pensar muito e a bater de cara, de repente a gente fura e quebra, às vezes a gente se machuca. Foi o meu caso, né? O meu caso. Antes eu não engolia sapo. Hoje eu tempero o sapo com azeite, um limãozinho, um salzinho. Ensinamento da vida ajuda a gente a pensar nisso. Bom, e da Bandeirantes, demitido, que foi por si próprio, ou seja, pediu demissão, foi para onde? Aí eu fiquei um tempinho, como eu sou um cara do campo, você sabe disso, eu fiquei mexendo com rodeio, né? Barretos, sempre fiz Barretos, desde 89, todos os anos estava em Barretos, e eu recebi um convite do Luiz Carlos Patrício, vem para a nossa organização, que é boa, aí fui fazer o jornal, na Rádio Tupi AM, na já nova do Paulo Abreu, né? E para a inauguração, Luiz, para você ter uma ideia, eu peguei um gravadorzinho, né? Fui até o Palácio dos Bandeirantes, marquei com a Tereza, assessora do Dr. Mário, e ele me recebeu lá na casa dele, no Dia dos Pais, num domingo, de calção e camiseta regata, para me dar uma entrevista para o jornal que ia começar no outro dia,
na Rádio Tupi, né? E de lá eu fiquei, estou lá até hoje, mas já rodei. Quem é o doutor Mário? Hã? Você falou, foi lá na... Doutor Mário Covas, simplesmente, no Palácio do Governo, na ala residencial, doutor Mário Covas. Eu deduzi, mas eu queria que você contasse. Foi um homem fantástico, eu era fã dele, fantástico. E hoje você está no grupo do Paulo Abreu, né? Organizações Paulo Abreu. Sim. Às vezes muda a frequência, às vezes muda o nome da rádio. Aí tira a rádio, aí põe a rádio, aí tira a rádio. Eu estou em Mogi das Cruzes, chama Rádio da Cidade AM 1520, mas hoje a gente nem se preocupa tanto com o prefixo, né, Luiz, porque o aplicativo é maravilhoso. Eu tenho uma audiência fantástica no aplicativo, tanto na região quanto fora, quanto no interior, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Eu tenho ouvintes fantásticos que me acompanham através do aplicativo da Rádio da Cidade, né? Já tem ideia da migração para que parte do FM estendido vocês vão, ou não estendido dentro do dial, certo? O Paulo Abreu estava conversando comigo esses tempos atrás aí, e vai migrar aqui de Mogi. Agora, eu não sei se é na parte baixa ou no dial normal, né? Porque Mogi das Cruzes tem duas FMs, a Transcontinental e a Metropolitana, que hoje faz parte do Grupo Bandeirantes, né? Que hoje é a Play FM, arrendado, né, para a Rádio Bandeirantes. As duas rádios passam como se fossem aqui da capital, mas de qualquer maneira estão ali do lado, que Mogi também não é tão distante. Eu quero crer que o espectro oficial, tirando as piratas, o espectro oficial. Aliás, nós temos que considerar três coisas. Primeiro, o espectro oficial é constituído daquelas emissoras que tiveram outorga para a capital São Paulo. Sim. Tem o extraoficial, que são as emissoras não diria nem periferia, mas da região da Grande São Paulo, que vieram se acochambrando, fica um pouquinho aqui. E foram para São Paulo. Fica no ombro e já ocupa um espaço no DAI. Então, eu acho que está congestionado. Tanto é que a Rádio Capital, que você citou bastante aí, já está migrada para o comecinho da faixa estendida. E para quem ainda não sabe dessas coisas todas, rádios normais, comuns, antigos, ainda não tem só do 88 ao 108, mas lá para trás, quem tem um carro com rádio, quer dizer, o carro comprado recentemente, 2 anos, já consegue sintonizar no digital, que é mais fácil, do 76 para o 108. E entre 76 e 88 vão aparecer algumas rádios, algumas já estão, e outras virão. A Rádio Cultura, que é da Fundação Padre Anchieta, já migrou logo nos primeiros dias da Rádio Capital, e outras virão. Só para dar uma pincelada. Você vai me orientar, por favor. Essa frequência nova, ela vai ter limite de potência? O FM vai continuar sendo o que o FM sempre foi, uma rádio local, e a potência não pode ser muito mais do que aquela para a qual a outorga foi dada. Aí você vai dizer, mas espera aí, nós estamos falando de uma rádio AM, que tinha uma potência X, com um transmissor Y, e agora estamos falando de FM. Na troca, quando houve a troca de papéis, ou seja, porque muita gente falou, eu não quero migrar, vai morrer aqui, vai acabar o AM, ninguém vai ter mais, na minha família não tem ninguém para cuidar, não tenho neto, não tenho bisneto, não tem ninguém afim. Então, acabou. Não consegui vender, morreu, vai morrer. Né? Uma ou outra rádio a gente já sabe que já fez isso, outras provavelmente farão em breve. Porém, na hora que você fez a intenção junto ao Ministério das Comunicações, que não foi hoje, já vem há 2 anos e meio, 3, e disse, eu quero uma emissora de tal potência, aí o Ministério estudou o que podia ser feito, o que não podia, quanto que você tinha a pagar para um transmissor novo, porque o que é importante que as pessoas saibam é que nada daquilo que você tinha antes, ou até ontem, não serve para nada. Serve para nada. O transmissor caríssimo, Harris ou não Harris,
não vale nada a não ser sucata. Sim. Os seus microfones, esses eu posso aproveitar. Sua mesa de som, eu posso... Agora, no sistema de transmissão, muda tudo. Até aquele terreno que ficava lá na periferia, que a gente via, aquelas torres imensas, aqueles distais que a gente não via, que eram fios de cobre de 60 centímetros, enterrados numa área... no chão, fazendo terra. Uma área bastante úmida para dar a tal da condutibilidade. Tudo isso acabou. Sim. Pode ser até que a pessoa vá ganhar algum dinheiro, porque aquele terreno pode, na exploração imobiliária, pode ajudar. Mas é só. O resto ele tem que comprar tudo de novo. Sim. Vai ter aquela torre, aquele tubulão em cima de um determinado prédio, porque o FM ele não tem distância do transmissor, ele fica no mesmo local, e assim vai ser. Muito bom, seu Luiz. Eu agradeço a aula aí, que me foi interessante. Eu tenho a obrigação de acompanhar isso, porque como consultor de rádio, que ainda sou, embora não tenha muitos clientes, eu tenho que contar isso para quem me procura, me pergunta, e para os amigos também. Então, nós temos só 8 minutos de programa. Você sabe que no rádio a gente não pode esticar muito, porque senão, não só no rádio, mas também no Instagram, eles não permitem que a gente fique com mais de 60 minutos e alguns segundos, que eles cortam ou não deixam entrar. Então, vamos atualizar um pouquinho sobre o que o Pedro está fazendo, o que ele pretende fazer e, eventualmente, o que ele gostaria de ter feito e não fez. Bom, Luiz, como eu te disse, eu estou na rádio da cidade, aqui em Mogi das Cruzes. Não pretendo sair de Mogi das Cruzes, que, como eu te disse, eu tendo a privilegiar a qualidade de vida. É isso aí. Eu moro no condomínio Aruan, com total segurança, porta aberta, não tenho cerca no quintal, tem uma mata maravilhosa, tem um lago espetacular, tem uma equipe de segurança fantástica no condomínio, e da minha casa até a rádio lá no centro, dá 12 quilômetros, não pego trânsito, demoro 15 minutos mantendo a tranquilidade, todos os dias vou e volto, sem trânsito, sem poluição, né? E eu estou privilegiando, pelo menos eu estou com 68, né, com 68 anos, para 69 em setembro. Eu acho que o que eu tenho que viver daqui para frente é com qualidade. Sem dúvida. Então, o meu projeto, continuar na Rádio da Cidade, migrando para a FM, fazer um trabalho, auxiliar para que a coisa cresça, né? Porque esse é o meu trabalho. Luiz, eu iniciei a Tupi FM, eu fui o primeiro diretor da Tupi FM, iniciei lá na Avenida, lá na Vila Maria. Eu iniciei a Rádio Terra FM, né? Porque eu sou um desbravador, eu gosto de trabalhar, né? Mas eu quero ficar por aqui. Então, saindo ou não saindo, ficando aqui, me basta. Meus 3 filhos estão bem, né? O Christian, que você conhece, né? Aliás, é o único que você conhece dos meus filhos, né? O Christian, né? Sim. O Christian está morando em São Caetano, tem uma cervejaria. Aliás, é interessante o nome que ele pôs na cervejaria, viu, Luiz? Cervejaria Velha Rabugenta. Olha o nome. Mas, olha, combina um pouco com o pessoal que gosta de beber, é um sucesso. É um sucesso lá, né? A minha filha Jéssica, essa puxou para o lado do Christian também, durante muitos anos fez TV, a Mega TV, comerciais, e aí ele se afastou para ficar só no que ele queria fazer, ser mestre cervejeiro e montar uma cervejaria, que fabrica hoje 1.500 litros de cerveja por mês, né, de chopp. A Jéssica, minha filha, ô Luiz, depois eu vou te mandar um link dela, ela é apresentadora da TV Diário, que é a Globo aqui da região. Há 8 anos ela tem um programa na TV, e na Globo, aos sábados à tarde, e é uma influenciadora digital das mais capacitadas aqui na região. Ela faz muitos trabalhos, né? E a minha filha mais nova agenciadora, não, administradora também,
da parte de internet, de consultoria digital para as empresas. Eu tenho 3 netos, o Gustavo, o Guilherme e o Felipe. O Christian tem o Felipe, a Jennifer tem o Gustavo e o Felipe, né? E o Christian tem o Guilherme. Eu tenho 3 netos, então o que eu faço? É pegar os meus netos, ir para o lago, dar uma pescada, e é isso que eu quero da minha vida, Luiz. Quero ter o privilégio de poder viver o que me resta de vida com tranquilidade e com o benefício desse trabalho todo. Sorte sua que não tem que ir para a Avenida Paulista, naquele prédio magnífico do grupo. Pois é, tá livre de tudo isso. Você é um felizardo, rapaz. Nessa altura do campeonato, é novíssimo ainda, 68 anos. Você nem sabe o que é fazer 69 ainda. Ainda não, mas vou saber, hein? E aí, outras coisas, né, que a gente sabe que poderão advir, porque uma vida saudável, uma vida com qualidade, permite a gente aproveitar. E nada melhor, eu não os tenho, mas eu sei como é gostoso cuidar dos netos, estar perto, vê-los crescer, e para eles é importante. Sim. Porque eles começam a entender a história da família nesse convívio com o vô. Né? É muito gostoso, porque você é um bonachão, por mais bravo que tenha sido no passado, hoje você está na maciota, né? Deve deixá-los até fazer coisas que você não deixava seus filhos fazerem. Não tenha dúvida. É isso. Vovô pode, com vovô pode. Ô, Luiz, eu quero agradecer todo esse tempo que você dispensou para mim aqui, em meu nome, em nome da minha família, em nome de todos os nossos amigos que a gente citou e alguns que a gente esqueceu, te agradecer de coração e te desejar muita sorte, muita saúde, muito sucesso. E dizer que o dia que você quiser bater um papo pessoalmente, eu faço um esforço de ir a São Paulo. Não, eu vou, amor. É melhor você vir. Faz muito tempo, talvez muitos anos, não, algumas décadas, que eu não vou ver, até porque meu trabalho ficou muito centralizado por aqui. Aliás, durante um bom tempo, antes do Morumbi, ele ficou centralizado na Paulista, né? Porque a rádio... Um pouco antes era a difusora, que era ali no Sumaré, Alfonso Bovero 52, onde você também trabalhou. Ou por onde passou, pelo menos. Daí, cidade. Daí eu fui para a Jovem Pan. Não, eu fui para a Rede LC, que era na Almirante Marques Leão, que era subindo 3 quadras, já estava na Paulista. A Jovem Pan na Paulista, no edifício Winston Churchill, depois no Banco Eluma, ali, no edifício do Banco Francês, edifício Eluma, Banco Francês e Brasileiro, do outro lado da rua, uma quadra para a esquerda da Gazeta. Então, não tem muito o que fazer. Só quando eu fui me transferir para a Bandeirantes, para o Morumbi, que eu fiquei lá 8 anos, bem na Zona Sul. Dali eu fui para a Rádio Capital, fiquei um tempo, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio com o Néder Adib, lá fazendo um projeto de marketing e promoção e tudo mais. Era meio difícil aquele tempo, tocar com muitas feras, mas... E hoje eu estou aqui fazendo produções e criando programas, revendo os amigos, que é uma das coisas mais boas. Fazendo, como diria Antônio Celso, fazendo o que gosta, naquilo que amo, né? Exatamente. Antônio Celso está num dos nossos projetos, contando a história da Rádio Celso. Quando você entrar no YouTube, você e vocês que estão nos acompanhando em áudio e vídeo, entrando no YouTube, escreve lá, Luiz com Z no final, Fernando com F no começo e Maglioca com 2 Cs, você vai entrar na história da Rádio Celso, vai rever o Antônio Celso, saber como é que ele está nos dias de hoje, como está a voz dele e ele contando histórias. Pedro, obrigado. Foi realmente muito gostoso. Passou tão depressa que a gente só pode dizer que pena. Mas a gente volta a conversar em breve. Eu que agradeço. Um beijão para você. Você sabe o carinho que eu tenho. Tá bom? Eu sei. Tchau, irmão. Os seus queridos também. Até mais. Até breve. Esse foi Pedro de Alcântara, o ex-Pedro Leão, como ele mesmo contou. Outras pessoas, outras personalidades virão toda semana aqui nesta série Vozes do Brasil. Eu só posso agradecer a você que ficou até agora com a gente e semana que vem tem mais.